Oi, oi, povo sexy! Tudo bem com vocês? Larissa aqui de novo, sexóloga, especialista em não monogamia e fetiches. Hoje de novo aqui com duas câmeras. Semana passada deu um probleminha com o áudio do Face, então espero que hoje esteja ocorrendo tudo bem. E eu vou me dividir um pouco aqui nas duas câmeras, tentar focar um pouco mais no Insta, porque o Insta tem essa opção aqui de colocar as perguntas anônimas, então tem gente que prefere. E deixa eu colocar o comentário aqui também, além do título. E vamos fixar comentário aqui, fechou. Gente, hoje eu tô até um pouco com friozinho na barriga. Ontem eu de novo fiz perguntas a respeito do que vocês querem. Eu sei que eu já tenho anotado alguns assuntos que vocês já me pediram antes e que eu ainda tô devendo, ainda não trouxe. Mas é que tem certos assuntos que eu preciso de uma preparação maior, ou um material, ou então eu quero trazer alguém que converse sobre o assunto comigo, que tenha outra perspectiva sobre o assunto, ou mais experiência, e que possa trazer uma live de maior qualidade para vocês. Então, eu sei que tem vários assuntos que vocês já me pediram, que estão anotados, estão na listinha. Eles vão vir aqui, vão aparecer em algum momento. Mas ontem, a queridíssima Angelique, do arroba aqui do Insta, arroba BR Sexy Life Boutique, sugeriu eu falar sobre o porquê que eu resolvi trabalhar com sexualidade humana. Então hoje eu vim com essa live porque me tornei sexóloga. Quem tiver aí no Face me avisa se o som tá ok, porque semana passada deu probleminha. Então me avise aí nos comentários se tá tudo bem. E dá um friozinho na barriga porque eu vou me sentir um pouco vulnerável num bom sentido, mas vou trazer inevitavelmente alguns aspectos pessoais que me levaram a chegar nesse ponto profissional. Então, vocês estão livres para fazer as perguntas que vocês quiserem. Na verdade, essa live vai depender muito mais da interação de vocês, do quanto de perguntas vocês vão me trazer, para eu saber quanto de detalhe que eu vou trazer, revelar, falar mais. Porque a princípio eu vou falar um pouco mais por cima. E aí, se vocês tiverem mais curiosidades, mais interesses e tudo mais, eu vou dando mais detalhes. Antes de partir para essa história toda, eu só queria colocar aqui para vocês que no último domingo começou o projeto Conversando, que é um projeto meu com mais 3 profissionais. E a gente fez esse grupo Conversando, não monogamia e sexualidade, que é um grupo de estudos e uma rede de apoio. E aí vai ser a cada 2 semanas. E cada desses encontros, que serão 4 até o final desse ano, é uma de nós que vai estar trazendo um texto e organizando, guiando aí o bate-papo dessa roda. Então vai ser aos domingos à noite. E a partir de amanhã eu já vou divulgar o próximo. Mas nos últimos posts, quem der uma fuçadinha lá já vai ver que os temas todos que tem. Eu só vou trazer mais detalhes específicos do próximo encontro. E o formulário para se inscrever já tá atualizado lá no meu Linktree, que tá em todas as minhas bios das plataformas que eu estou por aí. Então, é só acessar lá, é o primeiro item, Conversando, e é bem legal. E o legal também é que o grupo foi bem heterogêneo. Inclusive, tinha pelo menos uma pessoa que é monogâmica e participou. E mesmo essa pessoa aprendeu várias coisas que ajudam pra ela e pro relacionamento dela. Então, mesmo que você não esteja nessa aventura da não monogamia ética, eu recomendo dar um bizu. E
sem ser o próximo encontro, no outro, que vai ser dia 6 de dezembro. Sou eu que vou trazer aí o assunto, e aí eu vou puxar mais, não tanto pra não monogamia, e sim pra fetiches, pra BDSM e outras práticas fetichistas, e algumas polêmicazinhas. Então vai ser bem legal. Eu já estou fazendo aí o convite antecipado pra vocês. E lembrando que, claro, os meus atendimentos online, tanto individuais quanto para casais, trisais, etc., ou famílias, combinação dessas de acordo com a demanda, estão disponíveis. Então, não sei quando que eu vou lançar o meu próximo curso, o workshop online, que essa semana teve, que foi super legal também, Encare Seus Monstros. E pena quem não participou, porque foi bem legal. E o próximo eu ainda não sei se eu vou lançar algum outro ainda esse ano ou se eu vou manter só os atendimentos e o projeto Conversando. Então vamos partir para a história. A princípio, assim, logo de cara, tem alguém que tem alguma pergunta que queira fazer, né, nesse assunto de por que eu me tornei o que eu me tornei, uma sexóloga, como que eu cheguei até aqui? Ou posso começar da minha cabeça aqui, do início que eu escolhi? Então, vamos de algum início. É muito difícil marcar um início certinho, porque eu sinto que tanto as minhas primeiras escolhas profissionais até hoje tiveram muitas influências desde a infância, de eu gostar de fazer muitas coisas e me aventurar em aprender assuntos diferentes. Eu fui uma aluna muito estudiosa e corri atrás de muitos cursos diferentes que eu pedia para os meus pais, e eles me apoiaram na maioria dos que eu pedi. E nessa questão de relacionamento, eu percebi desde muito novinha que eu era um pouco fora da curva. Então, quando eu era muito novinha, já tinha aquele pessoalzinho da minha turminha, né, da escola, que já tinha aquela coisa de dar a mão, de chamar de namoradinho, de um beijinho na bochecha, beijinho, né, um selinho e tal, e ter essa coisa de namorinho de criancinha. E pra mim aquilo não fazia o menor sentido. E eu achava aquilo muito nada a ver. Eu achava que eu não conseguia me conectar com aquela ideia, com aquela vontade. Era zero vontade daquilo e simplesmente não tinha motivo pra eu querer isso. Apesar de que eu lembro que no Jardim 1, quando eu tinha 4 aninhos, eu lembro que eu até senti uma atração por um menininho. Achava ele bonitinho e tal, mas nunca tive essa vontade de me aproximar mais dele, nem nada. Também era 4 anos, né, gente? E aí, tive uma outra atração. Eu lembro que teve uma época que eu até tive um amor meio platônico, uma atração platônica lá por um cara bem mais velho. Mas tudo coisa de criança. Eu percebia que esse cara, ele me atraiu porque ele tava junto com outras crianças e adolescentes e pessoas da idade dele, só que ele era muito cativante na conversa. E eu, desde criancinha, se eu não conhecia as crianças quando eu ia em festinha infantil, por exemplo, eu preferia não me enturmar. Eu tinha muita vergonha, eu era muito tímida, então eu preferia ficar na mesa junto com os adultos, escutando as conversas dos adultos. Então, conversa sempre foi algo que fez a diferença pra me chamar a atenção. E aí, eu lembro que quando eu comecei a realmente sentir atração pelos meninos, era aquela coisa de eu me apaixonava, e aí só de eu talvez olhar pra alguém e me sentir atraída por outro alguém, sendo que esse carinha que eu tava apaixonada nem sabia da minha existência direito, eu já achava que eu tava traindo aquele sentimento que eu sentia por ele se eu me atraía pela beleza de outro cara.
Então, eu era muito dessa coisa do romance, eu entrei muito na onda do mito do amor romântico, de que se você ama, não trai, de que se você ama, você só vai ter olhos pra essa pessoa. Uma coisa bem ingênua, mas que também é uma coisa que a gente vai aprendendo. Acho que principalmente as meninas têm muito disso, né? As meninas são criadas pra realmente romantizar esse mito do amor romântico e da fusão dessas duas pessoas e o quanto isso é importante e blá, 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 blá. Essa conversa que a gente já sabe. Sou romântica até hoje, gosto de atos românticos e de... E não só do homem com a mulher, eu gosto às vezes de trazer alguma coisa também. Eu sou uma pessoa grudinho até hoje. Mas eu lembro que quando eu cheguei lá, depois de, já tinha tido um namoro e tal, quando eu cheguei na faculdade, eu tive um relacionamento que a maior parte do tempo foi um relacionamento aberto, que na época eu acreditava que essa coisa do ficar, sem o compromisso, que é o relacionamento aberto, era uma coisa comum até que se firmasse um compromisso. E aí, com o compromisso de namoro, noivado, casamento, fechava. Então, só muitos anos depois é que eu fui entender que podem existir casamentos abertos, que são legais, que é uma possibilidade, né? Namoros abertos, enfim. E a nossa dinâmica era mais no Don't Ask, Don't Tell, que é tipo o que os olhos não veem, o coração não sente, no sentido de não me pergunte que eu não falo. Então, o nosso acordo era nessa vibe, nessa linha aí. Não era nem tanto só por imaturidade, mas é porque realmente a visão que a gente tinha era essa, de que um passo a mais seria realmente fechar o relacionamento. A gente fechou um tempo, mas eu fiquei quase 4 anos com essa pessoa e a maior parte do tempo, tanto o namoro fechado foi no meio, então a gente ficou mais tempo aberto antes e depois desse período de namoro fechado. Depois eu fui pra Austrália, conheci meu ex-marido lá. No total, as 2 vezes que eu fui pra Austrália, eu morei por lá mais ou menos uns 5 anos e meio. E parte do meu relacionamento com meu ex-marido foi 1 ano a gente fisicamente separado. Então era um relacionamento de monogamia, fechado mesmo à distância. A gente achava que não ia ficar tanto tempo separado, mas acabou que ele não conseguiu vir antes. A gente achava que ia ser 6 meses e no fim foi 1 ano. E aí eu tava formada como bacharel em educação física. Eu trabalhei com pilates, eu trabalhei com danças circulares, eu trabalhei um pouco com alguns outros tipos de dança. Aí na Austrália eu também, tanto no Brasil quanto na Austrália, eu fiz cursos de algumas terapias complementares. Então eu sempre gostei de agregar e combinar métodos. E ter essa visão mais geral da pessoa e sempre procurando esse autoconhecimento, esse bem-estar. E tanto no Pilates quanto na dança já tinham elementos, e na própria educação física no geral, já tem muitos elementos que a gente tem que trazer a sexualidade pro debate, né? E vem à tona o assunto, né? Posições em exercícios que você faz, né? Das pessoas poderem fazer certas piadinhas ou gracinhas. A gente aprendia no curso a como lidar com essas questões caso os alunos, alunas reagissem de maneiras de um jeito ou de outro. E o assunto de posições e sexo e corpo eram evidentes muitas vezes. Na dança, o debate de toque, de limite, de respeito, papéis de gênero, isso tudo é muito forte. No Pilates, além dessas variáveis todas, né, é um pouco diferente porque aí
a professora, eu como professora, entender esse limite do toque para ensinar cada pessoa. E eu gostava muito também que as pessoas gostavam de se abrir comigo. E eu fazia vários cursos de psicologia corporal e comecei a entender melhor por que certos exercícios e certas posições faziam com que as pessoas se abrissem mais ou se emocionassem. Porque as tensões que a gente guarda nos músculos e no corpo, né, essas atravancas energéticas, digamos assim, são mecanismos de defesa que às vezes são do psicológico que acaba acarretando aquilo no físico. Então, quando você mexe naquele físico, o psicológico, o emocional vem à tona. Então, eu já gostava muito disso, das pessoas confiarem e gostarem do meu trabalho nesse sentido. E aí, quando eu fui trazendo outras técnicas, isso foi ficando cada vez mais evidente, mais forte. E no Pilates, além disso, também tem a questão da consciência, do trabalho, da musculatura do assoalho pélvico, que um dia ainda vou trazer aqui, figurinhas e tudo mais para explicar melhor. Mas é aquela musculatura lá embaixo que muita gente fala para questões principalmente de mulher com incontinência urinária, ou para preparação para parto, ou no pós-parto. E se fala muito em assoalho pélvico para pompoarismo. Então, quando eu fui escutar a respeito desses exercícios de assoalho pélvico, eu já tinha uma boa noção por causa desse conhecimento prévio no Pilates. Então, uma coisa sempre foi enganchando na outra. E os métodos, né, tanto o exercício quanto essas outras terapias, sempre foram ferramentas, mas o foco era sempre as pessoas, né? Então, eu sou apaixonada por ajudar pessoas e muito do que eu quis aprender desde novinha, desde os meus 12 anos que eu me entendi melhor que eu era uma pessoa ansiosa, por exemplo, eu corri atrás de muitas técnicas para aprender a lidar com a minha ansiedade. Então, muitas dessas técnicas que eu fui correndo atrás, aprendendo e gostando e querendo repassar, primeiro começava pra mim. E aí eu me apaixonava tanto, via que dava tanto resultado, ou que eu gostava tanto, que eu queria ensinar para as outras pessoas também. Então, eu acabava não só sendo cliente, digamos assim, como eu corria atrás do conhecimento e de cursos para poder também repassar aquilo para outras pessoas. Eu acabei me separando, né, do meu ex-marido, que é um brasileiro, mas que continua morando lá na Austrália. E em novembro de 2018 eu voltei definitivamente pro Brasil. Não sei por quanto tempo, eu ainda tenho ideia de talvez me mudar para Portugal. Talvez ano que vem, ou no outro ano, não sei, ou se eu fico aqui no Brasil, enfim. Só que quando eu vim, em novembro de 2018, a ideia era eu ficar só uns 6 meses e voltar para a Austrália. Mas aí, no fim das contas, eu senti que eu queria ficar mais tempo e me senti num vazio, assim, porque eu sempre gostei muito de estudar. Então, eu senti que eu não podia ficar sem estudar. E aí, finalmente, eu resolvi assumir esse lado de querer trabalhar com sexualidade. Porque antes, eu até, desde muito novinha, virava e mexia, tinham amiguinhas ou amiguinhos também, que gostavam de pedir conselho ou desabafar e falar dos relacionamentos comigo, e às vezes não tinham essa coragem de falar com o resto do grupo, mas só gostavam de falar comigo. Já viam que eu era um pouco fora da curva, digamos assim, ou que eu não ia ser uma pessoa que ia julgar demais ou nada a situação da pessoa, mas elas sentiam que o resto do grupo ia julgar, ia falar que tava fazendo errado, que fez mal, enfim.
Então, meus pais também sempre tinham uma certa dificuldade de conversar a respeito de sexualidade, né, abertamente e tudo mais, mas falavam um pouco das experiências deles quando, né, antes de casarem, dos namoros e tudo mais. E minha mãe sempre gostava de comprar livros que ensinassem a respeito do assunto, que eram específicos para a idade. Então, com vocabulário simplificado e, né, de acordo com a idade mesmo. E aí minhas coleguinhas da escola amavam, né? Ficavam pedindo para eu levar o livro, porque queriam ver o livro também. Então, acho que eu já tinha, né, essa questão já acontecendo. Só que eu não entendia que isso realmente poderia ser uma profissão. Até porque o pouquíssimo que eu tive de educação sexual na escola, a gente teve com uma professora de biologia. Eu, inclusive, pensei muitos anos em ser professora de biologia e trabalhar com biologia, porque era a minha matéria preferida, ou uma das preferidas durante muitos anos. Depois eu pensei em fazer um tipo de engenharia de alimentos. Depois que eu percebi que era mais os cálculos e máquinas do que o alimento em si, na maior parte das vezes e tal, e que eu não tinha o perfil tão de engenheiro, assim, eu fui largando de mão. Foi bem difícil escolher a profissão, porque eu gostava de fazer muitas coisas, eu fazia muitos cursos diferentes, e durante vários períodos da minha vida eu dava conta de muita coisa ao mesmo tempo. Eu fui atleta de golfe por pelo menos 4 anos, treinando bem forte. Representei o Brasil no exterior algumas vezes. E no final eu lembro que na hora de escolher, né, de fazer o vestibular, teve uma vez que eu imprimi a lista toda da UFPR, porque eu morava em Curitiba. Ainda acrescentei um curso que tinha em Floripa, que era de naturologia. E aí, nessa lista da UFPR, eu lembro que eu cortei tudo que tinha sangue, assim, agulha. Então, medicina, enfermagem, odontologia, essas coisas assim eu já cortei. E alguns cursos, algumas engenharias, não todas. Então, ficou uma lista imensa de profissões que eu achava que eu podia gostar e que podia ser legal, que eu podia me dar bem. E no finalzinho eu fiquei entre direito e educação física. Mas aí, quando eu conheci realmente o departamento de educação física da UFPR, conheci uma pesquisa que estava sendo feita lá, eu me apaixonei de vez e agradeço ao universo todos os dias por eu ter escolhido essa profissão e não direito, porque depois que eu fui pra Austrália, eu não seria nada lá se eu tivesse feito direito, porque eu não ia valer de nada lá. Tem algumas partes do direito muito específicas que você até consegue, né, oportunidades fora e tudo mais. Mas, enfim, eu acho que eu ia gostar muito da teoria do direito, mas eu não tinha certeza se eu ia gostar de trabalhar com direito. Ó, falaram aqui, eita, essa é a novidade. Qual que era a novidade, gente? Não sei, me perdi aqui, eu não vi que horas veio o comentário certinho, então eu não sei de que parte foi falada. Então, no final, eu escolhi bacharel, e realmente era bacharel, porque toda vez que eu via alguma coisa da licenciatura, eu até gostava de uma ou outra matéria, mas realmente trabalhar em escola, com licenciatura, com criança, nunca foi meu foco e meu forte. Eu até trabalhei com criança em projeto social, mas realmente eu sempre preferia adolescentes e adultos. Sempre preferi também essa coisa otimizada e personalizada, individual, ou com poucas pessoas, do que grupos grandes. Mas eu também gosto dos grupos grandes, e eu acho que
a gente poder trazer conhecimento de uma vez para muitas pessoas tem um valor enorme também. Mas quando você tem essa proximidade com a pessoa e vê ela te dando feedback de cada passo da evolução, é muito gostoso, a satisfação e é muito gratificante. Que mais? Eu acho que dessa parte, né, de faculdade, cursos e tudo mais, é por aí. E quando eu decidi trabalhar com essa área, porque, na verdade, desde lá da Austrália, quando eu ainda estava casada, eu já percebia alguns conflitos em mim, comigo mesma, e eu com meu ex-marido. E eu já gostava de ir atrás desse tipo de conhecimento online. Conheci várias pessoas maravilhosas que são da Austrália, dos Estados Unidos e do Canadá, principalmente. Que foram os contatos que, pelo networking que eu tinha lá da Austrália, foram as pessoas que foram me conectando com essas outras. E eu fui me encantando cada vez mais por esses debates, essas reflexões, essas desconstruções e construções de algo diferente que fizesse mais sentido para cada um. E isso me inspirou a realmente decidir fazer curso nessa área de sexualidade humana. Então, também não é uma decisão fácil, né? Porque é complicado às vezes da gente assumir pra nós mesmos que a gente quer trabalhar com sexo e sexualidade, amor e relacionamentos. A gente acaba, às vezes, sentindo essa pressão de fora ou a gente mesmo colocando pressão na gente no sentido de, putz, mas nosso relacionamento não tá 100%, a gente não tá muito legal ainda, né? É como se tivesse um pouco dessa síndrome do impostor, da impostora e tal. Porque a gente continua humano, a gente continua aprendendo, é um processo pra vida toda. Então, mas existe, né, essa pressão. E também essa coisa do assumir, tanto pra mim mesma, quanto pra família e quanto no geral. Tanto é que eu levei um bom tempo pra começar a divulgar mais online. Então, são muitos momentos, muitos processos aí diferentes pelo qual eu tive que passei, estou passando e passarei. Então, quanto mais a gente vai aprendendo e quanto mais eu vou me abrindo aqui com vocês, mais também eu vou me sentindo à vontade para falar de mais assuntos, não só de mim, quanto, né, de outras pessoas, e tendo mais contatos e me sentindo mais à vontade de trazer os debates e os assuntos mesmo. Porque já logo de cara, eu sentia que não só eu ia assustar as pessoas, mas eu ia ficar um pouco sem jeito de cara falar. Então, se a gente for resgatar lá as minhas primeiras lives e os meus primeiros posts a respeito disso tudo, foi uma base, né? Por mais que eu rapidamente já tenha trazido a questão da não monogamia e dos fetiches relativamente rápido, e a questão LGBT, essas coisas de diversidade como um todo, como na sexologia no geral tem que ser, mas especificamente não monogamia e fetiches que ainda fora da curva, até mesmo pra quem já é sexólogo, né, não é todo mundo que acaba focando mais nisso. Então, eu primeiro tive algumas postagens e algumas lives mais básicas e que davam base, e também informações do porquê que eu cheguei até aqui, no sentido de ideia mesmo, de conceito, não minha vivência, né? Tanto é que eu levei um tempinho também pra, digamos, me incluir nessas comunidades, como se no início eu falava mais com certo distanciamento, como se eu só conhecesse de longe, por exemplo, que não tem problema, né? Tem muitos pesquisadores que realmente eles não se incluem nas comunidades que eles
pesquisam. Por exemplo, o professor com que eu tive aula de assexualidade, ele trouxe o coletivo e pessoas do coletivo Abrace, que são pessoas assexuais, mas antes ele deu as aulas sobre a sexualidade e ele não é assexual. Então, lógico, a gente não precisa ser para falar daquilo, né? Pesquisa é uma coisa, local de fala é outro, por isso que é legal, dependendo do assunto, a gente realmente trazer alguém que vivencia, porque é diferente você falar sobre estatística e o que você pesquisa e cada vivência. E é legal de trazer, inclusive, mais de uma pessoa que fale, né, que vivencie aquilo de maneiras diferentes, porque vai ser uma vivência única para cada pessoa. Então, no início, eu me distanciava mais dessas comunidades e aí, aos poucos, eu fui me sentindo mais à vontade. Inclusive, quando me entrevistaram a primeira vez, aí eu não tinha como fugir, porque aí eu tava falando de mim mesma e aí fui revelando aí que eu também faço parte dessa comunidade da não monogamia e da comunidade fetichista. Então, tem sido um aprendizado enorme. Eu percebi, assim, eu sentia que cada vez que eu, digamos, revelava alguma coisa a mais, me incluindo também, eu ficava com frio na barriga imenso, mas ao mesmo tempo eu sentia um alívio tão grande e uma libertação tão grande. É uma sensação muito gostosa que é difícil de descrever. Então tem sido um processo muito desafiador e gostoso ao mesmo tempo. E eu espero cada vez mais ajudar mais e mais pessoas nesse autoconhecimento e também na comunicação, das pessoas entenderem melhor como elas podem abrir espaços seguros para ter esse diálogo de mão dupla. E eu sou muito apaixonada pelo meu trabalho, já era pelo meu anterior, porque, como eu disse, todas essas profissões, digamos assim, diferentes e eram ferramentas que eu usava, né? O objetivo sempre foi focar no autoconhecimento dessas pessoas e no bem-estar dessas pessoas e na evolução de como elas se sentem bem, melhor. E são processos que são dolorosos, né? Nenhuma dessas ferramentas que eu trabalhava, dificilmente a gente ia evoluir num passe de mágica e lindamente só com purpurinas. Não, a gente passa por processos realmente dolorosos, difíceis, que são confrontantes, que são desafiadores mesmo. E a gente cresce assim. E é muito do que eu amo fazer com a minha vida e amo inspirar as outras pessoas a fazer também. E ter conhecimento mesmo, ter técnicas, ter respaldos até científicos também, ou de experiências de grupos de outras pessoas, de relatos. Realmente esse conhecimento para ter essa bagagem, para realmente a gente se sentir mais confiante nos próximos passos que a gente decide dar. Alguém tem alguma pergunta? Eu posso revelar mais sobre minha crise do casamento, que durou 1 ano até eu decidir me separar. E muitas dessas dificuldades que eu passei nos meus relacionamentos, eu queria que as pessoas pudessem aprender a partir das minhas vivências e também para que, ou se elas estiverem passando por algo similar, né, mesma coisa ou parecida, conseguirem superar ou aprender a de um jeito nem chegar a passar pela certas desgraceiras que eu passei. Porque se a gente tivesse uma educação muito melhor sexual e sobre relacionamento, sobre afetividade, a gente evitaria muitos problemas dos quais a gente infelizmente passa todos os dias por causa dessa ignorância que a gente tem e de considerar certos assuntos que eram para ser muito naturalizados e na verdade são muito tabus na nossa sociedade e até hoje, infelizmente. Então eu venho
com gana de querer naturalizar as coisas que tem que ser naturalizadas. Que é relacionamento, gente. Que é relacionamento com a gente mesmo, com o nosso corpo, com os outros, com o corpo dos outros. Então, eu sou realmente muito apaixonada por esse processo todo. E educação sempre foi muito forte na minha cabeça. Sempre senti que a educação é chave para muitas melhorias. Então, eu tenho plena convicção nesses conceitos e é muita paixão, é muita dedicação, muito carinho, muito esforço, até nas minhas horas vagas, digamos assim, nos meus momentos de relaxar, né? Muitas vezes eu acabo consumindo coisas que eu vou aproveitar no meu trabalho. Então é muito difícil até saber qual que é essa linha e quando que o meu trabalho acaba ou não, porque é realmente um assunto que eu gosto muito, que eu sou apaixonada, e tanto pra mim quanto pro meu trabalho e pras outras pessoas que eu ajudo e educo e inspiro. Então eu gosto de assistir filmes a respeito, séries, ou às vezes nem tem aquele foco naquilo, mas é muito difícil, né? Todo filme tem relacionamento. Então, é tão inerente ao ser humano isso tudo, que a gente não consegue nem escapar, né? Mas tem muitos que eu escolho especificamente porque tem questões que eu sei que eu vou poder usar, que eu vou poder trazer review. As minhas reviews estão até atrasadinhas, digamos assim. Eu já assisti algumas coisas que eu não trouxe a review. Inclusive, o filme Juiz SM, eu quero fazer uma parte 2 dele, que eu falei já quando eu falei dele a primeira vez. Nossa, acho que dos últimos anos foi o filme que eu mais gostei de assistir. E ele traz muitas questões que a gente pode trabalhar a partir dele, se inspirar a conversar sobre outros aspectos. Então, realmente, eu tenho essa coisa de estar muito apaixonada e muito envolvida no que eu tô fazendo. Então, é difícil até desligar a chavinha. E aí, também os grupos em que eu tô no meu lazer também são o pessoal da não monogamia, o pessoal fetichista. Então eu acabo sempre, de um jeito ou de outro, tô inserida nesses assuntos, muitas vezes diretamente até nos meus momentos relax, no momento de relaxar, no momento de lazer, porque essa sou eu, não é só o eu, Larissa, sexóloga, mas é o meu eu pessoal também, que é muito apaixonada por isso tudo. Então, gente, vocês têm perguntinhas? Aquela hora lá de eita, essa novidade, eu não sei do que se referiu, mas tudo bem. Deixa eu ver, acho que não tem nenhuma perguntinha aqui. Vocês podem fazer perguntinhas aqui anônimas no balãozinho aqui do Insta. Não, mas não tem nada aqui agora. Acho que é isso, gente. Se ninguém tiver pergunta, eu acho que eu posso encerrar por aqui hoje, que não precisa dar 1 hora pra gente terminar a live. Então, gente, conversando, sem ser esse domingo próximo, é a próxima reunião, vai ser a segunda. Eles são encontros independentes, você se inscreve para cada reunião separada. Mas a gente tá, fazendo um sentido nessa sequência dos encontros. E a gente pretende continuar esse projeto ano que vem. Mas a princípio são esses 4 encontros, então, sem ser esse domingo próximo, o Conversando a gente vai falar sobre ciúmes e responsabilidade afetiva. E aí no outro, que vai ser dia 6 de dezembro, eu que vou encabeçar aí, trazer o texto e tudo mais, a gente vai falar saindo um pouco da não monogamia, indo mais pra questão de fetiches, né? Nessa parte da sexualidade de fetiches, BDSM, e comparar aí
os nossos valores que às vezes podem entrar em conflito aí com os nossos desejos. Que, aliás, foi uma das coisas que a gente trabalhou bastante essa semana no workshop Encare Seus Monstros, que foi bem legal. Meus atendimentos online estão disponíveis, então, para quem quiser, só me contatar no inbox, no PV. E para quem quiser participar do projeto Conversando, a partir de amanhã eu vou divulgar de novo, melhorzinho, com os detalhes da próxima reunião, mas no meu Linktree, na minha bio, em cada plataforma, já tá disponível, atualizado para você ir lá, se cadastrar e já achar como é a forma de pagamento. E é isso, meu povo. Mais alguma perguntinha? Mais algum comentário? Eu achei muito legal terem me perguntado isso. Ontem eu deixei em aberto o que eu ia trazer hoje na live. E aí a Angelique que sugeriu eu contar o porquê que eu decidi trabalhar com sexualidade. Então, foi bem gostoso de falar, gente, da minha caminhada até aqui, porque eu já contei em outros momentos por cima. Mas hoje eu contei mais detalhes. E lógico que eu posso contar muitos outros detalhes, né, das dificuldades que eu tive, principalmente no meu casamento, que eu acho que são bem válidas. Mas aí vai da perguntinha de vocês. Se vocês tiverem perguntas, se vocês estão assistindo o replay, ou ficaram encabulados de fazer a pergunta ao vivo, quiserem fazer as perguntas no meu inbox, ou colocar aqui nos comentários, né, no replay e tudo mais, fiquem à vontade, que aí eu posso falar em uma outra live. Ou responder nos comentários mesmo. Ou, né, na mensagem. Aí a gente vai decidindo conforme a demanda e o tipo de pergunta que vem. Belezinha, gente? Então, deem like, coração, feedback, falem o que vocês estão gostando, não estão gostando, o que vocês querem para as próximas lives. Tem gente pedindo sobre Shibari, eu já vou ver se a Kali, que já fez live aqui com a gente, quer fazer de novo, ou se ela sugere outra pessoa que possa falar de Shibari com a gente. O meu conhecimento sobre Shibari é muito básico, então eu realmente me sinto mais à vontade trazendo alguém que seja especialista no assunto e que tenha prática com a coisa muito mais do que eu. Porque eu já fui... Pra quem não sabe, Shibari é um tipo de amarração com cordas. É uma técnica de origem japonesa. E ela é muito linda. E eu gosto muito de ser amarrada. Amarrar eu sei pouquíssimo. Então, eu prefiro trazer alguém que saiba amarrar muitos por aí e que possa trazer mais essa experiência pra gente. E eu já tenho outros assuntos aí anotadinhos: age play, crossdresser, linguagem neutra. Então, tem vários assuntos aí que eu estou preparando, buscando mais assuntos, mais conhecimentos, mais informações e também pessoas que possam agregar aqui comigo, ao invés de sempre eu aqui sozinha, que faz tempo que eu não tenho gente aqui comigo junto. E inclusive meu parceiro e eu estamos pensando em fazer uma live nós dois de novo, mas não a respeito do nosso relacionamento, e sim de um assunto polêmico. Tentem adivinhar aí qual será o assunto. Acho difícil vocês adivinharem. Essa é difícil. Mas tem uma polêmica aí que a gente quer trazer. Beleza? É isso, gente. Obrigada a todos. Se inscrevam, me sigam aí em tudo quanto é canto. Estou no YouTube também. Vocês me acham no Twitter, no YouTube, no Facebook, tanto minha página quanto meu perfil. E no Instagram, tudo como Larissa SR Pombo. E no Linktree, vocês acham isso tudo também. Linguagem neutra? Nunca ouvi falar. Sim, linguagem neutra é bem legal. Porque também é polêmico. Por isso que eu também tava fazendo mais pesquisas a respeito e não tem um martelo batido aí a respeito. Mas é uma linguagem inclusiva. Tem gente que prefere usar linguagem inclusiva. E não necessariamente a gente precisa mudar a linguagem,
mas colocar de um jeito que a gente não precise colocar gênero, porque na língua portuguesa o geral fica no masculino. Enfim, tem maneiras diferentes aí de lidar com a coisa. Tem vários debates polêmicos a respeito, que é bem interessante da gente saber mais. Recebi uma perguntinha aqui no Anônimo. Parabéns, adorei a live. Não sei nem por que ficou escondidinha aqui, mas obrigada. Que bom que gostou. Espero que tenha agregado pra vocês e percebido um pouco mais da minha humanidade, não só da minha... Da Larissa técnica, né? Da Larissa profissional só, mas também meu lado pessoal, como influenciou no meu profissional até chegar aqui. Espero que tenham gostado e aprendido alguma coisa, e inspirado vocês. E compartilha aí, segue, vê as coisas tudo aí que já tá por aí, dos dias antes. Eu tô devendo vários pro YouTube que eu fiz com outras pessoas ou que eu não consegui baixar, mas em breve estará lá no YouTube também. Beijinho, beijinho.